Bora continuar a Elogio da Loucura. Depois de eu ter cometido a loucura de ler 2 horas aqui sem gravar nada. Gente, vocês não vão acreditar. E aí, seres, como vocês estão, pessoas? Aconteceu isso aqui. Eu fiz a gravação sem gravar. Então nós vamos fazer leitura novamente. Eu vi aqui, né? Então só as outras dimensões, né? Agora que viram. E a gente vai começar a ler de novo. Então, vamos dar continuidade ao livro do Elogio da Loucura. Se tudo der certo, a gente termina ele hoje. Não vou garantir, né? Porque nós estamos na página 90. Ele vai até a página 123. Então, não é muita coisa, né? Vamos ver se a gente consegue passar das 20 páginas, gente, porque são muito pequenininhas os livros, as letras. Então, mas vamos lá. Nós estávamos falando sobre sobre quem ela estava falando para nós. São ouvintes da igreja, né? Eles estavam falando aqui sobre a loucura nas igrejas, né? Sobre como a loucura é usada lá. E aí agora, ele vai continuar, a gente vai entrar na página 91. Já é tempo de dizer alguma coisa sobre os príncipes e os grandes, que são justamente o oposto dos velhacos e impostores de que acabei de falar. Pois me prestam o seu culto sem nenhuma reserva e com a franqueza própria do seu estado. Se esses felizes semideuses estivessem na cachola meia onça apenas de cérebro, haveria no mundo apenas meia onça Se esses felizes semideuses estivessem na cachola meia onça apenas de cérebro, que haveria no mundo de mais triste e miserável que a sua condição? Quem quer que se desse ao trabalho de refletir atentamente sobre os deveres de um bom monarca, bem longe de querer usurpar uma coroa com um falso juramento, parricídio e liberticídio, em suma, com os mais execrados delitos, temeria ante o aspecto de um cargo tão enorme. Com efeito, observemos em que consistem as obrigações de um homem que é posto à testa de uma nação. Deve se dedicar dia e noite ao bem público e nunca ao seu interesse privado, pensar exclusivamente no que é vantajoso para o povo, ser o primeiro a observar as leis de que é autor e depositário, sem desviar-se nunca de nenhuma delas, observar com firmeza com os próprios olhos a integridade dos secretários e magistrados, ter sempre presente que todos têm os olhares fixos na sua conduta pública e privada, podendo ele, à maneira de um astro salutar, influir beneficamente sobre as coisas humanas, ou como um infausto cometa, causar as maiores desolações. Não deve esquecer-se nunca de que os vícios e os delitos dos súditos são infinitamente menos contagiosos que os do Senhor, e repetir diariamente a si mesmo que o príncipe que se acha numa elevação, razão, porque quando dá maus exemplos, a sua conduta é uma peste que se comunica rapidamente, fazendo enormes estragos. Refletir que a fortuna de um monarca expõe continuamente ao perigo de abandonar o justo caminho, resistir aos prazeres, à impureza, à adulação, ao luxo, pois nunca estará suficientemente preparado para reprimir tudo que pode seduzi-lo. Deve, finalmente, conservar sempre na memória que, além das insídias, dos ódios, dos temores, de todos os males a que de príncipe se acha exposto a cada momento, por parte dos seus súditos, deverá ele, mais cedo ou mais tarde, apresentar-se perante o tribunal do Rei dos Reis, qual lhe serão pedidas contas exatas de todos os seus menores atos, sendo ele julgado com rigor proporcional à extensão do seu domínio. Repito, pois mais uma vez, que se um príncipe refletisse bem sobre tudo isso, como teria feito que se fosse um pouquinho sábio, de certo não poderia comer nem dormir tranquilamente num só dia em sua vida. Mas não vos arrecieis, pois consegui um remédio para isso. Com o favor da minha inspiração, os príncipes descansam tranquilos sobre o seu destino e sobre os seus ministros, vivendo na ociosidade e só mantendo relações com pessoas que possam contribuir para diverti-los de qualquer aflição ou aborrecimento. Acham eles que cumprem bastante os deveres de um bom rei, divertindo-se diariamente nas caçadas, possuindo belíssimos cavalos, vendendo em benefício próprios os cargos e os empregos, servindo-se de expedientes pecuniários e devorar as energias do povo, engordar à custa do sangue dos escravos. Não se pode negar que usem de cautela na aplicação dos impostos, pois alegam sempre títulos de necessidade, pretextos de urgência, e embora essas ações não passem do fundo de mera ladroeira, nossa senhora, selexou tudo aqui.
mera ladroeira. Esforçam-se, todavia, para encobri-las com o véu do interesse público, da justiça e da equidade. Dirigem ao povo belas palavras, chamando de bons, fiéis, aperfeiçoadíssimos os seus súditos, enquanto furtam com uma das mãos, acariciam com a outra. Olha, tão atual. Prevenindo assim os seus lamentos e acostumando-os aos poucos a suportar o jugo da tirania. Dito isso, quero fazer uma suposição. Imaginai no trono, coisa que aliás acontece frequentemente, imaginai no trono, dizia eu, um homem ignorante das leis, quase inimigo do bem público, que só tem em mira o seu interesse pessoal e escravo dos prazeres, menosprezador das ciências, que despreza a verdade, que não pode escutar uma linguagem sincera, que tem a felicidade dos escravos como o último dos prazeres e que não segue senão as suas paixões, que mede cada coisa pela própria utilidade. Colocar esse homem a gatilho de ouro, o ornamento que significa complexa união de todas as virtudes. Colocar-lhe na cabeça a coroa enriquecida de pedras preciosas, o que adverte de estar na obrigação de superar todos os outros em toda sorte de heróicas virtudes. Ponde-lhe o cetro na mão, cetro que é o símbolo da justiça de uma alma perfeitamente incorruptível. Vesti-o, finalmente, com a minha púrpura que denota o vivo amor ao povo e ardentíssimo zelo pela sua felicidade. Sou de parecer que se esse monarca comprasse os seus ornamentos reais com a sua viciosa conduta, não poderia de sentir vergonha, rubor, e estou convencida de que teria bastante receio de ser posto ao ridículo com seus simbólicos enfeites por algum lépido e sensato glosador. Passemos agora aos grandes da corte. Não há escravidão mais vil, mais repulsiva, mais desprezível do que aquela que se submete a essa ridícula espécie de homens que, não obstante, costuma ganhar para si de alto a baixo o resto dos mortais. Convenhamos, porém, que são modestíssimos num único ponto. É que, satisfeitos de possuir o ouro, as pedras, a púrpura e todos os outros símbolos de sabedoria e de virtude, cedem facilmente a outros o cuidado de sabedoria e da virtude. Para eles, a maior felicidade consiste em ter a honra de falar ao rei e de chamá-lo de senhor e mestre absoluto, e de fazer-lhe um breve estudado cumprimento, de poder prodigalizar-lhes os títulos faustosos de vossa majestade, vossa alteza real, vossa serenidade, etc, etc. Toda a habilidade de cortesãos consiste em trajar-se com a propriedade e magnificência, em andar sempre bem perfumados e, sobretudo, em saber adular com delicadeza. Quanto ao espírito e aos costumes, são verdadeiros feácios, verdadeiros amantes de Penélope. A esse respeito, sabeis que diz Homero, e melhor do que eu, vou-lo repetirá a ninfa Eco. O vil escravo do monarca, quando não deva fazer a corte ao senhor, pois nesse caso se levantaria o primeiro canto do galo, costuma dormir até o meio-dia. Mal desperta, o mercenário capelão que já esperava por esse momento, resmunga-lhe às pressas uma missa. Em seguida, para cuidar do almoço, e daí a pouco do jantar, ao qual sucedem imediatamente os jogos de dados e de xadrez, os bolos, as cortesãs, os divertimentos inconvenientes e todos os outros prazeres chamados passatempos. Esses devotos exercícios não se fazem sem uma ou duas merendas, depois vem a ceia, e se passa a noite no meio das garrafas. Assim, sem pensar, se nasce para morrer. A vida passa rapidamente. As horas, os dias, os meses, os anos, os lustros transcorrem para eles sem nenhum aborrecimento, como um relâmpago. Eu tenho a impressão de sair de um banquete ao vê-los gabarem-se de suas ridicularias. Aquela ninfa se julga mais próxima dos deuses por arrastar atrás de si uma cauda mais longa do que as outras. Esse fidalgo, por ter recebido do príncipe satisfeito uma cotovelada no estômago ao tentar penetrar na multidão, fica feliz e acredita haver menor distância entre ele e o soberano. Aquele cortesão pavonense concorrente de ouro que lhe pende o pescoço por ser muito mais pesada que a dos outros e servir assim não só para mostrar a opulência, mas como também sua robustez de carregador. A vida dos príncipes e dos fidalgos leva-me naturalmente a falar também da dos papas, cardeais e bispos. Faz tanto tempo que essa sagrada gente, com surpreendente emulação, imita os reis e os sátrapas, que não tenho dúvida alguma de dizer que chegou a superá-los. Imaginai agora que um bispo, por divertimento, se pusesse a considerar o seu cortejo de ornamentos pontificiais.
Se um bispo refletisse que a candidez do roquete significa uma vida completamente imaculada, que a mitra bicórnea, cujas extremidades se unem em um nó, denota profundo conhecimento do Velho e do Novo Testamento, que as mãos enluvadas exprimem um coração depurado de todo contágio mundano na administração dos sacramentos, que a cruz dos sapatos adverte que deve velar continuamente pelo rebanho sobre a sua guarda, que a cruz prelatícia, que pende no peito é sinal de vitória completa sobre as paixões humanas, se o nosso prelado, repito, refletisse sobre todas essas belas coisas e outras que eu suprimo, não será verdade que se tornaria magro, pensativo, macilento e hipocondríaco? Chegaria a causar piedade, mas não duvideis eu, remediei a tudo. Aconselhei a esses pretensos sucessores dos apóstolos que seguissem um caminho inteiramente oposto, e ninguém jamais soube aproveitar o melhor dos meus conselhos. Com efeito, o principal objetivo dos nossos ilustríssimos e referendíssimos consiste em viver alegremente, e quanto ao rebanho, que dele cuide Jesus Cristo. Aliás, já não possuem os acerdiagos, os vigários gerais, os confessores, os frades, mil e outros fiéis mastins, que estão sempre em guarda contra o lobo do inferno? Os bispos chegaram a esquecer que o seu nome, tomado ao pé da letra, significa trabalho, zelo, solicitude pela redenção das almas. Mas por Baco, não se esquecem nunca das honrarias e do dinheiro. Gabam-se os veneráveis cardeais de descenderem em uma linha reta dos apóstolos, mas eu desejaria que filosofassem um pouco sobre os seus hábitos e fizessem a si mesmo esta apóstrofe. Se eu descendo dos apóstolos, por que não faço então o que eles faziam? Não sou o senhor mais simples distribuidor das graças espirituais e muito breve terei de prestar minhas contas da administração. Que significa esta nívea candidez do meu roquete, se não uma suma pureza de costumes? Que quer dizer esta soitânia de púrpura, se não ardente amor a Deus, que denota essa capa da mesma cor, tão ampla e espaçosa que bastaria para cobrir não somente a mula do emeritíssimo, mas até o camelo junto com o cardeal, se não uma caridade limitada sempre pronta a socorrer o próximo, isto é, a instruir, exortar e acalmar o furor das guerras, resistir os maus princípios, a dar de boa vontade o próprio sangue e as riquezas pelo bem da igreja? Para que tantos tesouros? Aqueles que prendem representar o antigo colégio dos apóstolos não deveriam, antes de tudo, imitar a sua pobreza? Afirmo que se os cardeais fizessem a si mesmos semelhante apóstrofe, refletindo seriamente sobre todos esses pontos, de duas ou devolveriam imediatamente o chapéu, ou levariam uma vida laboriosa, cheia de desgostos e desejos, justamente como faziam os primeiros apóstolos da igreja. Posternemo-nos agora aos pés do sumo pontífice e beijemos religiosamente em santas pantufas. Os papas dizem-se vigários de Jesus Cristo, mas se procurassem conformar-se à vida de Deus seu mestre, se sofressem pacientemente os seus padecimentos e a sua cruz, mostrando o mesmo desprezo pelo mundo, se refletissem seriamente sobre o belo nome de Papa, isto é, de Pai, sobre o santíssimo epíteto com que são honrados, quem seria mais infeliz do que eles? Quem desejaria comprar com todos os haveres esse cargo eminente? Ou quem, uma vez elevado ao mesmo, desejaria para sustentar-se nele, empregar a espada, os venenos e toda sorte de violências? Ai, quantos bens perderiam eles se a sabedoria se apoderasse por um instante do seu ânimo! A sabedoria bastaria se tivessem um grãozinho apenas daquele sal de que falava Salvador. Perderiam, então, aquelas imensas riquezas, aquelas honras divinas, aquele vasto domínio, aquele gordo patrimônio, aquelas faltosas vitórias, todos aqueles cargos, aquelas dignidades, aqueles ofícios de que participam, todos aqueles impostos que percebem, quer nos próprios estados ou nos alheios, o fruto de todos aqueles favores, de todas aquelas indulgências com as quais vão traficando vantajosamente aquela numerosa corte de cavalos, mulas e servos, aquelas delícias, aqueles prazeres de que gozam continuamente. Observai sombra da felicidade pontífice. Todos esses bens seriam logo sucedidos pelas vigílias, pelos jejuns, pelas lágrimas, pelas preces, pelos sermões, pelas meditações, pelos suspiros e mil outros trabalhos de natureza semelhante. Acrescentamos ainda que tantos escritores, copistas, notários, advogados, promotores, secretários, banqueiros, escudeiros, palafreneiros, rufiões, silêncio neste ponto,
pois é preciso respeitar os ouvidos castos. Em suma, toda aquela prodigiosa turba de pessoas de classe que arrumam, que honram, eu queria dizer, a sede Roma, sim, digamos também que toda essa turba só poderia esperar morrer de fome. Seria o mais bárbaro, o mais abominável, o mais detestável de todos os delitos querer reduzir à sacola e ao bastão os supremos monarcas da igreja, os verdadeiros luminares do mundo. Dizem eles que a Pedro e a Paulo competia viver de esmolas, ficando com todo o peso do pontificado. Mas eles podem comodamente sustentá-lo, reservando-se eles para si somente o que no mesmo existe de esplêndido e de agradável. Agora eu pergunto, não fazem muito bem? Graças a mim, por consequente, é que nunca houve alguém que mais vivesse no ócio e na moleza do que um papa. Como as funções episcopais consistem em ornamentos misteriosos e quase teatrais em cerimônias, em títulos faustosos de beatíssimo, reverendíssimo, santíssimo, em bênçãos e maldições, julgam eles que já fazem bastante a vontade de Jesus Cristo, sem suspeitarem o que lhes poderá dizer-lhes um dia. Agora, não é mais necessário fazer milagres. Instruir o povo dá muito trabalho. Ensinar as escrituras cheira a escolástica. Para pregar seria preciso tempo. Chorar convencionalmente as mulheres. Ser pobre, que coisa feia. Deixar-se vender é vergonhoso demais e indigno de um homem que mal admite que lhe beijem o beatíssimo pé os reis poderosos. Finalmente, morrer. Ah, a mais amarga de todas as coisas. Ser crucificado? Irra! Uma infâmia horrível. Assim, pois as armas dos papas não consistem todas naquelas doces bênçãos de que se fala São Paulo, e das quais são eles tão ávaros. Consistem em elas as interdições, suspensões, gravames, átenas pinturas vingadoras, e naquele terribilíssimo castigo pelo qual o beatíssimo Padre pode mandar a vontade de qualquer alma para o inferno, os nossos santíssimos pais em Cristo, os nossos santíssimos pais em Cristo e os seus vigários gerais nunca empregam com maior zelo esse espantoso castigo do que no caso daqueles a instigação do demônio, tentam diminuir ou danificar o patrimônio de São Pedro. Dizia este bem apóstolo ao seu mestre: deixamos tudo para seguir-te. Compreendereis que grande sacrifício fez o próprio pescador. Foi a fortuna que ele conseguiu em sacrifício. Foi a fortuna que ele conseguiu em virtude dessa renúncia, e é por isso que sua santidade glorificada possui terras, cidades, domínios e percebe impostos e taxas. E é sobretudo para defender e conservar essa rica aquisição que os pontífices romanos costumam condenar as almas. É verdade que nem ao menos poupam os corpos e, inflamados pelo zelo de Jesus Cristo, desfraldam a bandeira de Marte e sem piedade empregam o ferro e o fogo para sustentar as razões. Bem vedes que não se pode fazer semelhante guerra sem derramar sangue cristão. Mas que importa, respondem os papas. Estamos defendendo apostolicamente a igreja, que só deporemos as armas quando tivermos em mente a causa da igreja, e só deporemos quando tivermos vingado a esposa de Jesus Cristo contra os seus inimigos. Ele desejaria saber, porém, se haverá para a igreja inimigos mais perniciosos do que esses ímpios pontífices, os quais, em lugar de pregar Jesus Cristo, deixam no esquecimento o seu nome e põem de lado com eles leis lucrativas, alteram a sua doutrina com interpretações forçadas e, finalmente, destroem com exemplos pestilentos. Além disso, assim como a igreja cristã foi fundada com sangue, confirmada com sangue, dilatada com sangue, assim também papas a governam com sangue. E se nunca Jesus Cristo tivesse existido para protegê-la e sustentá-la? A guerra é, por natureza, tão cruel que muito mais conviria às feras do que aos homens, tão insensatas que os poetas atribuíram às fúrias do inferno, tão pestilenta que corrompe todos os costumes, tão iníqua que a fazem melhor perversos ladrões do que homens próprios e virtuosos, finalmente tão ímpia que nenhuma relação possui com Jesus Cristo nem com sua moral. Isso não impede que alguns pontífices abandonem todas as funções pastorais para consagrar-se inteiramente a esse flagelo da humanidade. Entre esses papas guerreiros, encontram-se até velhos que agem com todo o vigor da juventude, que nenhuma consideração têm pelo dinheiro, que suportam corajosamente a fadiga e não têm o menor escrúpulo em fazer subverter as leis, a religião e a humanidade. Mas não faltam eruditos aduladores para dar a esse manifestíssimo delírio o nome de zelo, piedade e valor. E acham razões para provar que em desembainhar a espada e cravá-la no coração de um irmão não é
absolutamente infringir o grande mandamento da caridade para com o próximo. Na verdade, ainda não sei se os papas em matéria de guerra seguiram o exemplo de alguns bispos da Alemanha, ou se esses bispos é que julgaram-se autorizados pela conduta dos papas a empreender a guerra. O que é certo é que esses prelados alemães agem com maior liberdade porque, desprezando inteiramente o serviço divino, as bênçãos e todas as outras cerimônias, o bispado, como verdadeiros sátrapas, só não respiram a guerra, chegando a sustentar que dever um bispo entregar a alma de Deus para defender a honra da sua dignidade. Os padres também estão, em geral, animados pela sua dignidade. Aliás, os padres estão, em geral, animados pelo mesmo espírito. Foi mal, gente. Não querendo de modo algum degenerar a santidade dos prelados. Assim, não podeis imaginar com que coragem empunham as armas toda vez de que se tratam dos seus dízimos. Espadas, fuzis, pedras, nada lhe escapa. Esses ministros do altar não cabem em si de alegria quando descobrem nas obras dos antigos alguma passagem com que passam a aterrar as consciências e provar ao vulgo que lhes deve ainda muito mais do que lhe dizíamos. Não há mais perigo de que lhes entre na cabeça os que leram em muitíssimos lugares sobre os seus deveres para com o povo. Deveriam ao menos lembrar-se que a sua tonsura significa a obrigação de viverem livres de qualquer paixão humana, para se consagrarem totalmente às coisas do céu. Muito longe de fazerem tais reflexões, incidem em toda sorte de volúpia e julgam cumprir plenamente os seus deveres e a obrigação de praticar o bem. Como dizem eles, quando murmuram às pressas entre os dentes o ofício divino. Santo Deus, aposto que não há nenhuma divindade que queira escutá-los, e muito menos que possa compreendê-los. Nenhuma divindade? Eu estou convencida de que nem eles próprios se entendem em si quando ornejam em coro. Mas tanto os sacerdotes como os profanos sabem muito bem quais são os seus direitos e os seus emolumentos. O que é incômodo, os senhores padres costumam prudentemente descarregar sobre as costas alheias, numa devolução recíproca como na pela. Os eclesiásticos costumam proceder mais ou menos como os príncipes seculares, assim como estes abandonam as rédeas do governo nas mãos dos primeiros ministros que confiam a administração do Estado nos numerosos subalternos que se acham sobre as suas ordens, e assim os ministros dos santuários costumam, modestamente, descarregar sobre o povo o peso da devoção e da piedade. E o povo, por sua vez, passa-o aos que denomina pessoas religiosas como se não tivesse nenhuma relação com a igreja e não tivesse feito nenhum voto no batismo. Em seguida, os padres, como se fossem iniciados no mundo e não em Cristo, dizem-se seculares e deixam regulares o pesado encargo da piedade. Os regulares julgam-no especialmente destinado aos monges, e os monges relaxados atribuem-nos aos reformados. Finalmente, todos se põem de acordo e pretendem que a devoção pertença aos mendicantes, que acabam por enviar a pela aos cartuchos, em cujo retiro se pode afirmar efetivamente que é a piedade que está sepultada de tal forma que se esforçam eles por viverem escondidos do mundo. Conduta semelhante tem os generais da milícia clerical. Os papas, sempre ativos e incansáveis em sua tarefa de receber dinheiro, descarregam sobre os bispos tudo o que há de incômodo no apostolado. Os bispos sobre os párocos sobre os vigários sobre os frades mendicantes. Os mendicantes finalmente enviam as ovelhas e aos pastores espirituais para que saibam tosqueá-las e tirar proveitos da lã. Mas até onde levou o assunto? Meu propósito não é investigar e satirizar a vida dos prelados e dos padres, mas fazer meu elogio. Que ninguém pense que ao louvar os meus príncipes eu queria censurar os bons. Que ninguém pense que ao louvar os maus príncipes queria eu censurar os bons. Por consequente, sois vós, só vos dei uma ideia superficial de todas as condições para vos demonstrar a evidência que nenhum homem pode viver feliz sem ter iniciados os meus méritos, sem participar dos meus favores. Invoco o testemunho da fortuna e da deusa da felicidade e da desgraça que, embora caprichosa ao extremo, tem sempre o prazer de secundar as minhas intenções. Com efeito, exatamente como eu, não será ela inimiga capital dos sábios? Em compensação, confere seus bens a loucos e, por fim, aos vê-los dormindo, derrama-lhes no seio seus tesouros. De certo ouvistes falar de um certo Timóteo, capitão ateniense, cuja fortuna foi tal, que mesmo dormindo, conquistou e saqueou cidades. Quando, porém, começou a atribuir tanta fortuna ao próprio mérito, foi abandonando pela deusa e caiu na maior miséria. Pois não se costuma dizer que os tolos são felizes e que até o mal se converte para eles no bem? No entanto, é justamente o contrário que costuma suceder aos lábios. Já diz o provérbio:
Quem, como Hércules, nasceu no quarto dia da lua, só pode esperar sofrimentos. Montado no cavalo de Sejano, quebrará a perna. Tendo dinheiro de Tolosa, pouco proveito terá. Mas deixemos os provérbios, pois pode parecer que aproveitarei de todos os comentários do meu Erasmo. Volto, pois, ao meu assunto, e digo que a fortuna só ama pessoas que não pensam em nada, gostando de beneficiar os aturdidos e os temerários, isto é, os que dizem, como César no Rubicão, a lei ad acta est. A sabedoria só pode inspirar temor, o que faz com que a condição de um verdadeiro filósofo chegue a causar piedade aos homens de bom senso. Com o cérebro repleto de belíssimas e sólidas especulações, quer físicas, quer morais, sente o estômago doer de fome e nem sequer sabe onde encontrar o necessário. Além disso, é abandonado, desprezado, odiado, evitado por todos, enquanto os tolos, verificando que o precioso metal que os anima constitui o móvel maior de sociedade civilizada, são elevados aos empregos públicos e em tudo favorecidos pela fortuna. Eis porque que se consideram felizes quando acolhidos pelos grandes e quando conversam com esses deuses queridos, que são os meus escravos diletos, não têm necessidade de alguma sabedoria, que é a coisa mais destacada nas cortes e nos passos. Quereis enriquecer-vos no comércio? Renunciai à sabedoria, porque, do contrário, como poderíeis fazer um falso juramento sem vos sentirdes dilacerar por um horrível remorso? Como poderíeis deixar de enrubescer quando surpreendidos numa mentira? Como sufocaríeis os ásperos tormentosos escrúpulos que sentem sábios pelo furto e pela usura? Como poderíeis deixar de travar convosco uma contínua guerra íntima? Ambicionais as dignidades e os bens eclesiásticos? Um burro e um búfalo poderiam consegui-los mais facilmente que um filósofo. A mais a volúpia, as mulheres que a têm como principal escopo, procuram tolos e fogem dos sábios como escorpiões. Quem finalmente deseja gozar os prazeres da vida, deve cortar qualquer relação com os sábios e preferir tratar com a escória popular. Em suma, para resumir tudo numa única ideia, voltai-vos todos para todos os lados e vereis que os papas, príncipes, juízes e magistrados, amigos e inimigos, grandes e pequenos, todos sem exceção, agem em virtude do outro sonante. E como filósofo, fora do estritamente necessário, considera como um esterco mental. Não é de admirar que todos desprezam a sua intimidade. Mas, embora o meu elogio seja uma fonte inesgotável, vou tomar um pouco de água. Mas, embora o meu elogio seja uma fonte inesgotável, não é justo abusar da vossa paciência, entretendo-vos ainda mais com essa minha declamação. Razão porque vos livrarei logo da fadiga de vossa atenção. Apenas vos peço um pequeno favor, necessário à minha glória. Talvez haja aqui presentes, uma vez que os maus costumam excluir-se sempre com os bons, alguns sábios que digam ser belas somente aos meus próprios olhos, e não faltarão senhores legistas que aleguem o fato de eu não haver citado nenhum texto em meu favor. Citemos, pois, como fazemos eles, a torta direito. Antes de mais nada, não se pode pôr em dúvida o conhecido provérbio que diz: quando falta a coisa é preciso representá-la, o que é inteiramente confirmado por essa sentença que se costuma ensinar até aos meninos. Procura-se muita sabedoria para se poder passar por louco. Julgai, pois, se a loucura deve ou não ser incluída entre os maiores bens, quando os próprios sábios tributavam os louvores à sua imagem e à sua sombra falaz. Mas Horácio, que a si mesmo chama lúcido, bem nutrido porco de Epicuro, exprime a coisa com maior naturalidade, quando aconselha a temperar a loucura com a sabedoria. Ele desejaria, é certo, que essa loucura fosse de curta duração, mas a esse respeito, revela, ao meu ver, pouco critério. O mesmo poeta diz nas suas odes: é um grande prazer ser louco quando deseja sê-lo. Em outro lugar, diz preferir parecer ser estranho e ignorante a parecer ser sábio e furioso. Homero, que por sua parte louva muitíssimo seu Telêmaco, não deixa de o chamar várias vezes de menino tolo, e os trágicos gostam de dar aos jovens o epíteto de tolo e prudente, como um epíteto de um bom agouro.
Qual é o argumento da Divina Ilíada? Não serão talvez os furores e as loucuras dos reis e dos povos? Cícero nunca se orientou tão bem. Por mim, como disse, todas as coisas estão cheias de loucura. Ora, convireis que quanto mais extenso é um bem, tanto mais excelente ele é. Mas é possível que os autores citados tenham pouca autoridade para os cristãos. Pois bem, apoiarei se julgais conveniente ou para exprimir-me teologicamente. Fundarei o meu elogio no testemunho das Sagradas Escrituras. Permiti que o faça, senhores, os nossos mestres, é o que vos peço humildemente. A empresa é bastante difícil e exigiria pelo menos uma boa invocação às musas, mas, por outro lado, seria uma indiscrição fazer descer pela segunda vez do monte Helicão essas 9 virgenzinhas, pois bem vejo que o caminho é muito longo. Além disso, a matéria que devo abordar nada tem a ver com Apolo. Portanto, seria melhor, dispondo-me eu a abordar a teóloga e a correr sobre os espinhos teologais, que se dignasse o espírito do Diéscoto a passar de sua Sorbonne para o seu ânimo. Ah, queira Deus que esse beato espírito mais repungente que o ouriço e mais agudo que o porco-espinho inflame a minha mente. Depois, quando eu tiver acabado, que voe por onde mais lhe agradar, inclusive entre os corvos. Praza igualmente aos céus que me seja permitido mudar de aspecto vestindo o hábito teologal. Vou, porém, experimentar, e quando me ouvirdes impingir tanta teologia, não suspeiteis que eu tenha forçado e espoliado as argas dos nossos mestres. Mas afinal, não me parece surpreendente que, tendo mantido por tantos séculos uma estreita amizade com os teólogos, tenha eu sido atacada por um pouquinho da sua sublime ciência. E por que não poderia acontecer-me tal coisa? Não será, talvez, verdade, que até o irrequieto Príapo, embora sendo um deus de curto entendimento, ao escutar o mestre ler grego em voz alta, guardou algumas palavras na memória e as reteve como um doutor? E que diríamos do galo de Luciano? Como se sabe, depois de ter vivido longo tempo com os homens, que articulou inesperadamente a língua e falou com eles. Mas dito isso, comecemos com os auspícios da fortuna. Eclesiastes, capítulo 1, versículo... Espera aí um pouco. Ai, meu Deus, não me recordo mais. E assim também a página, a linha, etc. Pois que para citar teologicamente é preciso dizer tudo. Mas Eclesiastes está escrito que o número dos loucos é infinito. Ora, esse número infinito não abrangerá todos os homens, com poucas exceções, se é que já houve algumas. Mas ingenuamente, porém, o confessa Jeremias. Todos os homens, diz ele no capítulo 10, tornaram-se loucos à força de sabedoria. E atribui a sabedoria somente a Deus, deixando aos homens a loucura como predicado. Um pouco antes diz ele, o homem não deve gabar-se de sua sabedoria. Mas por que dizeis isso ao santo divino oráculo do futuro? É porque assim me parece ouvi-lo responder, o homem não tem nenhuma ideia da sabedoria. Voltemos ao Eclesiastes, quando Salomão, esse grande monarca iluminado do céu, faz aquela patética exclamação moral: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Não vedes, senhores, que sem gaguejar ele declara que a vida humana, como também eu já vos disse tantas vezes, não é outra coisa senão divertimento da loucura? E não foi também isso que Cícero, com uma grande honra para mim, repetiu muito depois, isto é, tudo está cheio de loucura? E quando citado Eclesiastes, ainda que o louco muda como a lua e o sábio é estável como o sol, que imaginais que isso signifique? Não significará talvez que todos os homens são loucos e que somente a Deus pertence o título de sábio? Com o efeito da verdadeira luz, que é Deus. Também Salvador apoia a verdade quando diz no Evangelho que o epíteto de bom só cabe a Deus. Ora, segundo os estoicos, sábio e bom são 2 sinônimos. Portanto, todos os homens, sendo maus, são também, por uma consequência necessária, todos malucos. Diz ainda Salomão no capítulo 15, a tolice é a alegria do tolo, o que significa que sem a loucura nada se acha de agradável na vida. E em outra passagem, progredir na ciência é o mesmo que progredir na dor, e onde há muito sentimento há também muita contrariedade. Não repetirá esse mesmo excelente pregador no capítulo 7 o mesmo pensamento? A tristeza, diz ele, mora no coração do sábio, e a alegria na do tolo. Não contente de ter conhecido o fundo da sabedoria, teve ele o desejo de conhecer também a mim. Pensais que eu esteja gracejando? Ouvi o oráculo, capítulo 1. Apliquei meu conhecimento da prudência e da doutrina e dos erros e da loucura. É preciso notar que nessa passagem sou citada em último lugar, a fim de que me conferida a honra que mereço. Como posso prová-lo? De fato, foi Eclesiastes que o escreveu. Ora, na ordem eclesiástica, segundo o cerimonial em uso, o primeiro em dignidade é o que ocupa o último posto, de acordo com o preceito de Cristo. Que a loucura é realmente superior em dignidade à sabedoria,
Prova-o a evidência o autor Eclesiastes, seja ele quem for, no capítulo 54. Mas, meus caros ouvintes, antes de citar essa passagem, eu quero fazer um pacto convosco. Juro-vos por Hércules que nunca mais vos falarei disso, se não responderdes favoravelmente às minhas perguntas. A exemplo daqueles que, segundo Platão, discutiam com Sócrates. Dou, pois, início à minha indução. Dizei-me, por favor, o que será melhor ocultar, coisas raras e preciosas ou as vis e triviais? Como não respondereis? Porque permaneceis imóveis como não passasseis das estátuas? De estátuas, mas não será o vosso silêncio que me fechará a boca. Os gregos responderão por vós e dirão que se a bilha lhe se deixa sem receio à porta, ao passo que as coisas preciosas se conservam escondidas. Receando, porém, que a profaneis a sentença, rejeitando-a, acho conveniente advertir-vos que Aristóteles, os deus dos nossos mestres. Continuemos. Haverá aqui também bastante louco, que de bom grado seja capaz de abandonar na rua seu dinheiro e as suas joias? Não o creio, naturalmente. Todos vós, ao contrário, me pareceis, se não me engano, desses homens que costumam ocultar muito bem o que possuem de precioso e que só descuidam das coisas aos poucos, que pouco e nada importa perder. Assim, pois, exigindo a prudência que escondam as coisas de valor e que não se deixem expostas, senão as coisas de pouca entidade. E a minha causa venceu, triunfou. O Eclesiastes ordena que se manifeste a sabedoria e se oculte a loucura. Textualmente, o homem que esconde a própria loucura é melhor do que esconde a própria sabedoria. Mas isso não basta. As Sagradas Escrituras atribuem ainda ao louco a candura de ânimo, do qual não é suscetível o sábio, embora julgue sempre melhor do que os outros. É, pelo menos, como um interpreto em a seguinte passagem dos Eclesiastes, capítulo 10. Ao passear, o louco supõe que todos os que encontra sejam loucos, como ele. Quem pode deixar de admirar essa candura e essa sinceridade? Naturalmente, todos os homens fazem um alto conceito de si mesmo, mas a loucura toma um homem tão humilde que procura dividir a sua virtude com todos os outros homens e comunicar-lhes a glória do seu mérito. Salomão julgava ter chegado tanto à perfeição, dizendo no capítulo 30, eu sou o mais louco de todos os homens. São Paulo Evangelista, esse apóstolo de gentes, não passou sem atribuir-se o meu nome, pois disse aos coríntios, como louco, eu afirmo que sou o maior de todos. De tal maneira considerava ele ser vergonhoso superado em loucura. Mas, enquanto isso, insurgem-se contra mim certos teólogos grecistas, empreendindo novidades, coisas rançosas e antigas, e esforçando-se para cegar o vulgo com anotações, que além do mais são pensamentos roubados aqui e ali. Entre eles encontra-se, se não em primeiro, pelo menos em segundo lugar, o meu caro Erasmo, que frequentemente cito para lhes prestar homenagem. A loucura, exclamam eles, tu mostras verdadeiramente digna do teu nome, tanto em tuas interpretações como tudo mais. O pensamento do apóstolo é bem diverso daquele que tu sonhas. Não há intenção de persuadir que ele seja mais louco do que os outros. Depois de ter tido que eles são ministros de Cristo e eu também o sou, como se não bastasse igualar-se aos outros, acrescenta corrigindo-se. Eu sou mais do que eles, sentindo-se não somente igual aos outros apóstolos do ministério do Evangelho, mas ainda um tanto superior. Para evitar o escândalo que semelhante declaração poderia provocar, São Paulo chama-se louco, pois só os loucos têm o direito de dizer tudo em risco de ofender alguém. Mas seja qual for a interpretação que se dê ao que escreveu, São Paulo deixa que discuta quem quiser. Quanto a mim, prefiro ser atacada pelos fogos desses grandes, enormes, gordos, célebres telogastros, como os quais a maior parte de doutores prefere correr o risco de enganar-se a conhecer a verdade ocultada pelo secto de gralhas. Além disso, tenho meu favor glorioso teólogo, que prudentemente julgo não dever nomear, pois eu sei muito bem que as nossas gralhas não deixariam de citar a fábula dos assinos ad liram. Esse doutor assim explica magistralmente, teologicamente, essa passagem, e eu digo com menor sabedoria, eu sou mais do que eles. Faz disso um novo capítulo, e é assim que exige uma dialética consumada, que vos acrescenta uma nova seção. Eis, só quanto à forma, mas também quanto ao fundo, as palavras do meu teólogo. Eu o digo com menor sabedoria, isso é, se vos pareço louco quando me igualo aos vossos apóstolos, mais tolo vos parecerei ainda se quiser preferir-me a eles. Depois, como que divagando, passa de repente ao assunto. Mas como sou louco ao querer atormentar o meu cérebro com a interpretação de um só teólogo, pois não conquistam os nossos teólogos o direito público de esticar o céu. As escrituras como se fossem uma pele, se devemos dar
crédito ao douto São Jerônimo, que possuía 5 línguas, o próprio São Paulo usava o referido direito, encontrando-se em obras coisas que parecem opostas às Sagradas Escrituras. Por essa pia fraude do apóstolo de gentes, podemos julgar todas as outras, tendo São Paulo observado certa vez uma inscrição que os atenienses tinham posto sobre um altar na qual se lia: a deuses da Ásia, da Europa, da África, dos deuses ignotos e estranhos. Truncou a inscrição, tomando somente a parte julgada vantajosa à religião cristã, e suprimiu o resto, e até as palavras ao Deus ignoto, que formam o texto do seu discurso, bem se vê que não foram citadas com fidelidade. Os teólogos modernos mostram ter aproveitado bastante esse exemplo, pois frequentemente da passagem de um autor costumam tirar 5 ou 6 palavras e alterar-lhes o sentido como lhes convém. E assim é que, ao se confrontar a cópia com o original, ou quando se compara a citação com o desenvolvimento do raciocínio, fica patenteado que o autor citado não teve a intenção de dizer que se pretende, ou então disse justamente o contrário. Pois é o que fazem os nossos mestres, e o fazem com tão feliz imprudência, que os nossos próprios legistas, quando se divertem em citar a torta direito, ficam com muita inveja deles. E como poderia deixar sair-se bem com essa astúcia em guerreiros espirituais? Tudo podem esperar depois do primeiro sucesso do grande teólogo que há pouco vos falei. Ah, que bom, estou com o nome na ponta da língua. Receio, porém, que me citem outra vez o provérbio grego do Asinus ad Lira. Esse doutor no Evangelho de São Lucas interpretou uma passagem de forma tão consentânea com o Espírito de Cristo, com o fogo com a água. Julgai-o, pois, por ocasião de um extremo perigo, ocasião em que os bons clientes mais assiduamente se achavam em torno de seus protetores, oferecendo-lhes todos os seus serviços, o Salvador, querendo tornar os seus discípulos superiores à esperança de qualquer socorro humano, e fez aos mesmos a seguinte pergunta: quando vos enviei pelo mundo, faltou-vos alguma coisa? Eles não tinham nem dinheiro para a viagem, nem sapatos para garantir-se contra as pedras e os espinhos, e nem alfajores que pudessem recorrer em caso de fome. Como os apóstolos lhes respondessem que tinham sempre encontrado o necessário, o Salvador acrescentou: agora, aquele de vós que tiver um saco, pequeno ou grande, deverá levá-lo consigo, e aquele que não tiver espada, venda túnica para comprá-la. Como toda doutrina evangélica, aconselha mansidão, tolerância, desprezo pela vida. Seria preciso ser cego para não perceber o sentido e a intenção de Cristo nessa passagem. O divino legislador queria preparar os seus convidados para o ministério do apostolado, e por isso impunha-lhes que se destacassem de todas as coisas dessa terra. Não bastava largar os sapatos e os alforjes, mas deviam ainda despojar-se dos hábitos, o que significa, sem dúvida, o perfeito desprendimento de coração, o que deviam entrar na carreira dos apostolados. É verdade que Jesus Cristo mandou que os apóstolos arranjassem uma espada, mas não das que servem de instrumento fatal nas mãos dos ladrões e dos parricidas, sim de uma espada espiritual que penetrasse até o fundo do coração e que extirpasse todas as paixões mundanas, o fim que só a piedade reinasse e dominasse no âmago. Observai agora, por favor, como o nosso célebre Asinus ad Lira esticou o sentido da passagem. Por espada entende ele o direito de defesa contra a perseguição. Por alforje entende a provisão dos víveres. Como se o Salvador, tendo percebido sem essa medida, não acenderia bastante o esplendor e a dignidade dos seus missionários, tivesse mudado de parecer e retratado a sua determinação. Não se recortava o nosso legislador da sua moral, pois declarou formalmente aos meus discípulos que seriam beatos que se sofressem pacientemente a infâmia, os ultrajes, os suplícios. Disse-lhes que a verdadeira felicidade era reservada aos brandos de coração e não aos soberbos. Exortou-os, enfim, com o exemplo dos pássaros e dos lírios, a se abandonarem à providência. Esquecera-se então o Salvador dessas suas máximas, quando, por um espírito inteiramente oposto, mandou que os apóstolos trouxessem uma espada, vendessem o hábito para comprar uma e preferissem andar desarmados? Vou voltar aqui que eu me perdi. Isso.
Não se recordava o nosso legislador da sua moral? Pois declarou formalmente aos seus discípulos que seriam beatos se sofressem pacientemente a infâmia, os trajes e suplícios. Disse-lhes que a verdadeira felicidade era reservada aos brandos de coração e não aos soberbos. Exortou-os, enfim, como exemplo dos pássaros e dos lírios, e ao se abandonarem à providência. Esquecera-se então do Salvador dessas máximas, quando por um espírito inteiramente oposto, mandou-me que os apóstolos trouxessem uma espada, vendessem o hábito para comprar uma e preferissem andar desarmados? Assim como o nosso sutil comentador encerra na espada tudo que pode servir para repelir a força, assim também entende por alforge tudo que diz respeito à comodidade da vida. Dessa forma, esse intérprete Espírito de Deus faz com que os apóstolos apareçam no teatro do mundo para pregar Jesus crucificado, todos armados de lanças, balitas, fundas e barmadas. Assim também, para não viajar em jejum, carrega-se o dinheiro, malhas e embrulhos. Mas por que Jesus Cristo, depois de ter mandado que os seus discípulos vendessem a própria camisa por honestidade, creio que foi só, para comprar uma espada, ordenou em seguida com ar de severidade e desdém que a pusessem na bainha? Porque os apóstolos, ao que saibamos, nunca desembainharam a espada contra a violência dos tiranos? Seriam obrigados a fazê-lo em sã consciência se Cristo expressamente o tivesse determinado. O nosso teólogo, porém, não se atrapalhou diante dessa dificuldade. Um outro doutor, cujo nome discretamente deixo de citar, deu o mais belo salto do mundo, o profeta Rababuque, disse: as peles da terra de Madian serão revolvidas. Ora, é claro como o sol que o profeta quer referir-se às tendas dos madianitas, mas firmando-se o bom teólogo no termo peles, disse que foi referida a passagem era, sem dúvida alguma, uma alusão ao esfolamento de São Bartolomeu. Não faz muito tempo que intervi numa discussão teológica. Quase nunca falta esse gênero de combate. Tendo alguém perguntado como se poderia provar como as sagradas escrituras que contra os hereges deviam ser empregados ao ferro e ao fogo em lugar da discussão e do raciocínio, logo se levantou um velho cujo aspecto severo e temerário facilmente indicava tratar-se um teólogo e, franzindo as sobrancelhas, respondeu com uma voz altissonante. Foi o próprio São Paulo que fez essa sábia lei: evita, devita o herege depois de uma ou duas admoestações. Como fosse repetindo muitas vezes em voz alta essas palavras, todos julgaram dominado por um acesso frenético, mas ele acabou explicando o enigma. Sereis, exclamou, tão ignorantes que não noteis que esse vocábulo devita, evita, é formado em latim pela preposição do nome de mais o nome substantivo vita, significando fora da vida? Portanto, São Paulo mandou queimar os hereges e jogar as suas cinzas no vento. Alguns puseram-se a rir ante tão nova e inesperada etimologia, mas outros acharam-se profunda e verdadeiramente teológica. Percebendo o barbado que não eram por ele todos os sufrágios da Assembleia, lançou a mão do argumento decisivo. Está escrito, disse ele, está escrito: não permitirás que viva um malfeitor. Ora, o herege é malfeitor, por consequente, etc. Todos admiram o talento do doutor, e o seu juízo, por consequente, é universalmente aplaudido. Não passa pela cabeça de ninguém que a citada dissesse respeito unicamente aos feiticeiros, aos bruxos, magos e todas as pessoas que os hebreus chamavam de malfeitores, porque, do contrário, seria preciso ainda condenar ao fogo, à embriaguez e à fornicação. Mas é uma tolice perder-me em semelhantes frioleiras, cujo número é tão grande que nem Dídimo nem Crícipo disseram tantas. Embora tenham publicado um monte de quantidade de volumes, o primeiro tratamento da dialética e o segundo da gramática. Apenas vos peço que façais justiça numa boa coisa. Se é permitido que esses divinos mestres se afastem tanto do bom senso e da verdade, não condeneis com mais forte razão a minha insensatez nas citações, pois não passo, afinal, de uma sombra em confronto com os teólogos. Volto de novo a São Paulo. Falando de si mesmo, diz esse apóstolo: suportais pacientemente os tolos, considerai-me também um tolo. Não falo segundo Deus, mas como se fosse tolo. Somos tolos por Jesus Cristo. Que glória para mim é o fato de um autor de tanto peso referir-se a tão favoravelmente loucura. No entanto, o mesmo São Paulo, não contente com isso, passa a recomendar a loucura como coisa sumamente necessária à salvação. Aquele dentre vós, diz ele, sábio, não chamou Jesus Cristo loucos em São Lucas aqueles dois discípulos com os quais se encontrou na estrada depois da ressurreição? Não obstante, isso não me causa tanta surpresa com o que disse o apóstolo das gentes. A loucura de Deus é melhor que a sabedoria dos homens. Ora, de acordo com a interpretação de Orígenes, não se pode aplicar essa loucura à opinião dos homens. Do mesmo gênero é esta passagem. O mistério da cruz é uma loucura para os que perecem.
Mas por que hei de me cansar invocando tantos testemunhos? O homem de Deus, voltando para o seu pai, já lhe disse nos Salmos: Conheceis a minha loucura? Não é, pois, sem motivo, ou melhor, visivelmente esta razão, que os loucos são prediletos de Deus, nesse particular? O ser supremo assemelha-se aos príncipes da terra, pois que, em geral, essas divindades imortais não gostam nada de pessoas sensatas e honestas. Com efeito, César temia mais Cássio Bruto do que o glutoníssimo Antônio. Nero não podia tolerar a Sêneca. Platão desiludiu-se com Dionísio, o tirano. No entanto, apareciam muitos estúpidos e os simples e os imbecis. O homem de Deus, igualmente, condena sempre e detesta os sábios que só confiam na própria filosofia. São Paulo disse nítida e claramente: Deus escolheu tudo o que dá de tolo no mundo. Deus julgou conveniente salvar o mundo pela loucura, e assim o fez, de certo. Por que não teria podido fazê-lo com a sabedoria? O próprio Deus diz pela boca do profeta Isaías: Eu confundirei a sabedoria dos sábios e reprovarei a prudência dos prudentes. E a humanidade de Jesus não dá graças a Deus por ter ocultado aos sábios o mistério da salvação para revelá-los aos pequenos, isto é, aos maluquinhos, com toda a força e energia do vocábulo grego? Pela mesma razão, podemos explicar ainda a contínua guerra, segundo o Evangelho, fez o Salvador aos doutores da lei, aos escribas e aos fariseus, ao mesmo tempo que tomava o partido do vulgo ignorante. Desgraçados de vós, dizia ele, aos escribas e fariseus. Não significará essa interpretação o mesmo que desgraçados de vós, ó sábios? Finalmente, o Senhor do Universo costumava conversar com os meninos, as mulheres e os pescadores. Também Jesus Cristo preferia, entre tantas espécies de animais, os que mais se afastavam da sagacidade da raposa. Escolheu um burrinho para o seu carro de triunfo, que teria podido cavalgar no soberbo leão. O Espírito Santo desceu sobre a segunda pessoa de Santíssima Trindade, não de forma de águia ou gavião, mas de pomba, que é o mais simples dos pássaros. Além disso, as Sagradas Escrituras falam frequentemente de animais que têm um instinto muito limitado, que são veados, os cabritos e os cordeiros. E não é de ovelhas que Jesus Cristo chama os que são eleitos para gozar com ele no reino dos céus? Ora, onde haverá animal mais estúpido do que a ovelha? Antigamente, por desprezo e injúria, costumava-se dar esse nome a pessoas estúpidas e idiotas. Ainda mais, em virtude da comparação dos eleitos com as ovelhas, Jesus Cristo vangloria-se do título de pastor e gosta muitíssimo do nome de cordeiro. De fato, é com esse nome que São João Batista o faz conhecer, e quando diz eis o Cordeiro de Deus, e sobre essa forma é ele igualmente representado em diversas visões do Apocalipse. Mas os quais são nossas conclusões do que aqui fica dito? Ei-las. Os homens são malucos, sem executar o mesmo que os fazem a profissão de piedade. Jesus Cristo, que é a sabedoria do Pai, procede, como tolo, a unir-se à natureza humana da forma por que o fez, isto é, tornando-se pecador para redimir o pecado. Observai como o Salvador executou dignamente o seu projeto. Tendo estabelecido em seus decretos que salvaria os homens com a loucura da cruz, utilizou nessa tarefa apóstolos grosseiros e idiotas, recomendando-lhes calorosamente que evitassem a sabedoria e seguissem a loucura, e indicando-se-lhe o exemplo dos meninos, das gralhas e dos pássaros, seres sem nenhum artifício e sem inquietações, que só orientam pelas leis da natureza e pelo mecanismo do instinto. Esse legislador proibiu-lhes que se preparassem para comparecer perante os tribunais dos reis e dos presídios, mas não quis que pensassem no dia seguinte, nem observassem a medida do tempo, com receio de que, fiando-se na própria sabedoria, não se abandonassem inteiramente à sua providência. E foi por essa razão que o grande arquiteto do universo proibiu que o primeiro e lindo par de esposos, por ele feitos e unidos em matrimônio, provassem o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, sob pena da sua desgraça e morte. É a melhor prova de que a ciência é o veneno da felicidade. São Paulo rejeita-a como perniciosa ao dizer que ensoberbece o coração, e creio que São Bernardo exprimiu o mesmo sentimento desse apóstolo ao chamar Monte do Saber aquele monte no qual o soberbo Lúcifer fixou sua morada. Não me parece que deva silenciar sobre o sumo crédito de que gozo no céu, pois aí facilmente se obtém o perdão do meu nome, ao passo que não é favorável da sabedoria. Pecou um homem com conhecimento de causa? Não penseis que procure alegar as suas luzes, pois se pode considerar-se feliz, pode cobrir-se com o manto da loucura. É por isso que Arão, no livro 12 dos Números, se não me engano, querendo implorar o perdão para si e para sua mulher, exclama: rogo-vos, Senhor, que não condeneis por esse pecado que totalmente cometemos. O mesmo fez Saul para desculpar-se com Davi. Logo se vê, diz ele, que agi como um louco.
O próprio Davi, procurando evitar a vingança divina, exclamou: Senhor, suplico-vos que canceleis a iniquidade da parte do vosso servo, pois agimos como loucos. Bem vedes que não podia esperar ser favorecido se não seduzisse como desculpa a sua tolice e a sua ignorância. Mas de todas as provas, que acorta a cabeça de touro é a prece do Salvador na cruz pelos seus crucificadores. Perdoai-lhes, Pai, disse ele. E o Deus moribundo não induziu em favor deles outra desculpa, senão a da loucura, acrescentando, porque não sabem o que fazem. Diz São Paulo ao Timóteo, Deus usou da misericórdia para comigo, porque a minha incredulidade era efeito da minha ignorância. Mas que significa essa ignorância? Não significará mais estultícia do que malícia? Qual é o sentido dessas palavras? Deus usou da misericórdia para comigo, porque... etc. Não será talvez o de demonstrar claramente, sem o crédito e a recomendação da loucura, São Paulo não teria obtido nenhuma misericórdia? O místico salmista mostrou-se igualmente, da minha opinião, naquela passagem que me esqueci de pôr no seu lugar. Dignai-vos, Senhor, esquecer os delitos da minha juventude e das minhas ignorâncias. Refletiste sobre esse divino cantor? Escusa-se por 2 títulos, um pela juventude, idade de qual sou fiel e inesperável com títulos, com companheira, outro pela ignorância, e notai, exprime a sua ignorância no plural, que mostra a força imensa da sua loucura. Para terminar logo uma enumeração, que por natureza não acabaria nunca, quero vos fazer ver sucintamente que a religião cristã coaduna perfeitamente com a loucura, e não tem a menor relação com a sabedoria. Como essa proposição pareça um verdadeiro paradoxo, não serei tão irrazoável que pretenda me acrediteis baseados apenas em minha boa fé. Vamos, pois, às provas. Em primeiro lugar, vemos que os que, com maior solicitude, intervêm os sacrifícios e outras cerimônias do culto. Não são as pessoas mais sensatas, mas os meninos, os velhos, as mulheres e os ignorantes. E de onde lhes vem o desejo de se aproximarem tanto do altar e o transporte que experimentam pela devoção? Vem de um impulso totalmente mecânico da natureza. Em segundo lugar, os fundadores da religião cristã, fazendo profissão de uma maravilhosa simplicidade, eram os inimigos mais declarados dos estudos das ciências. Finalmente, é impossível achar loucos mais extravagantes que os que se abandonam inteiramente ao ardor da piedade cristã, jogam fora o dinheiro como água, desprezam as injúrias, deixam-se enganar, não veem nenhuma diferença entre os inimigos, os amigos, sentem horror pela volúpia, a abstinência, as vigílias, as lágrimas, os padecimentos, ultrajes, eis todas as suas delícias. Além disso, odeiam a vida e desejam a morte, a ponto de aparecerem absolutamente privados de senso comum, não passando os corpos sem alma e sem sentimento. Que nome lhe daremos se os loucos não lhe fica bem? Não devemos, porém, estranhar que os judeus tenham considerado os apóstolos como borrachos. O juiz Festo não teria razão ao tomar São Paulo por um extravagante? Uma vez que, sem o perceber, me arvorei em saiba raciocinadora, quero ir até o fim desse assunto. Coragem, meu belíssimo espírito, sustentemos diante desses ouvintes, diante dessa ilustre sociedade de loucos, uma tese inteiramente nova e inesperada. Sim, meus caros senhores, quero mostrar-vos que a felicidade dos cristãos, essa felicidade almejada com tantas penas e tantos trabalhos, não é senão uma espécie de loucura e de furor. Como? Vós me olhais de solsaio com desdém? Devagar, devagar. Não nos apeguemos às palavras que não passam de sons articulados e arbitrários. Limitemo-nos ao exame da coisa. Entro no assunto. O sistema do cristianismo, acerca da felicidade da vida, muito se avizinha ao dos platônicos. Segundo o princípio fundamental desses 2 sistemas, a alma está encarcerada no corpo, ligada pelos nós da matéria, de tal modo oprimida pelos pesos da máquina orgânica que muito dificilmente pode descobrir e apreciar a verdade. É por essa razão que Platão definiu a filosofia como sendo a meditação da morte, porque tanto a filosofia como a morte destacam nossa alma das coisas visíveis e corporais. Por isso, quando a alma emprega órgãos do corpo de acordo com a economia natural, costuma dizer-se sabiçã, mas quando, rompendo os liames, procura fugir do cárcere e pôr-se em liberdade, então diz-se em estado de loucura. Quando essa desordem provém da enfermidade ou alteração dos órgãos, dão-lhe todos o nome de furor. Por outro lado, vemos esses felicíssimos loucos que predizem o futuro, que conhecem línguas e ciências sem nunca terem aprendido, que mostram ter em si mesmo algo de divino. De onde provém esse prodígio? Creio não haver dúvida de que provém da alma, que, tornando-se um pouco mais livre da servidão do corpo, começa a utilizar da sua força natural. Creio por vir igualmente dessa causa a faculdade que tem os moribundos de dizer que essas coisas prodigiosas, como
como que inspirados. O amor e o zelo da piedade produzem também a alienação dos sentidos, que não parece ser, é verdade, o mesmo gênero de loucura, mas desta aproxima de tal forma que em geral se lhe dá o mesmo nome. Com efeito, não traria como loucos como em último grau, aqueles homenzinhos que levam uma vida totalmente diversa de outros mortais. E aqui vem muito a propósito a ideia de Platão. Imaginou ele uma caverna repleta de pessoas presas, da qual conseguiu fugir um dos prisioneiros. Este, depois de levar muito tempo vagando sem destino, voltou e gritou em altas vozes aos companheiros: meus caros amigos, como me inspirais piedade? Só vedes sombras e fantasmas, em suma, sois verdadeiramente tolos. Bem diversa é a minha situação, pois só vi coisas sensíveis, existentes e reais. Então, do seu canto, os encarcerados que nunca e jamais saíram do subterrâneo, entreolhando-se com surpresa, exclamaram: que nos quer dizer com isso esse louco? Com certeza perdeu o juízo. O mesmo costuma suceder entre os homens. Os mais sensuais têm maior admiração pelas coisas materiais, quase acreditando que não existem outras. Os que consagram a piedade, ao contrário, quanto mais relação com o corpo tem um objeto, tanto menos lhe dão valor e passam a vida imersos na contemplação das coisas invisíveis. A principal ocupação dos mundanos é acumular sempre riquezas e contentar em tudo e por tudo o próprio corpo, ou pouco ou nada, se importando com a alma, cuja existência por ela é invisível, muitos chegam mesmo a pôr em dúvida. Já as pessoas inflamadas pelo fogo da religião seguem um caminho totalmente oposto e depositam toda a sua confiança em Deus, que é o mais simples de todos os seres. Depois dele, dependendo dele, pensam na alma como sendo coisa mais próxima que está da divindade. É assim que não pensam no corpo e não só desprezam os bens da fortuna, como até os recusam. E quando, por dever, são obrigados como pais de família a pensar nos interesses temporais, por aí enveredam contra a vontade, experimentam um vivo pesar, porque têm como se não tivessem e possuem como se não possuíssem. Existem ainda muitos outros graus de diferença entre os que se ocupam somente com o corpo e os que se entregam inteiramente à pia cultivação da alma. Para melhor distinguirmos esses graus, estabeleçamos um princípio incontestável. Embora todos os sentimentos da alma tenham uma correspondência necessária com o corpo, há, contudo, duas espécies. Não são materiais, como tato, audição, vista, olfato e paladar, e outros têm menor relação com os órgãos, como sejam memória, intelecto e vontade. Disso resulta que a alma tem maior ou menor força à proporção que se aplica mais ou menos a esses diversos sentimentos. Raciocinemos agora sobre essa suposição. Assim como que se abandonam totalmente à piedade, se tornam quanto podem superiores aos sentimentos do corpo, mortificando-o a tal ponto que acabam perdendo a sensibilidade. Como São Bernardo, por exemplo, segundo a lenda, bebia óleo por vinho sem perceber, assim também as sensuais têm um grande vigor e ânimo que se refere aos sentidos do corpo, uma fraqueza extrema quanto à alma. Além disso, algumas paixões que afetam o corpo mais de perto, como o amor, a fome, a sede, o sono, a cólera, a soberba, a inveja, contra as quais movem os verdadeiros devotos, se é que os há, uma perpétua guerra, ao passo de que os adeptos da natureza acham que não podem viver sem essas coisas. Existem ainda outras que têm no lugar de intermédio e são consideradas naturais, como sejam a pátria, os parentes, como os filhos diletos, os vizinhos, os amigos. Quase todos os homens possuem algo dessas paixões, mas as pessoas pias fazem tudo para extirpá-las, do coração ou menos espiritualizá-las. Um filho, por exemplo, ama seu pai. Julgais que ele honre a paternidade e ame de fato aquele quem recebeu a vida? Ora essa, que foi que me deu meu pai, diz o devoto, a não ser que esse corpo miserável, que é o meu pior inimigo? Aliás, também isso devo a Deus, que é o único e verdadeiro autor do meu ser. Amo meu pai como um homem que se resplende à imagem daquela suprema inteligência e que é bem supremo e fora da qual existe de amável e nem desejável. E também, com essa regra, é que as pessoas de mortificação misturam todos os deveres da vida, de modo que não desprezam em geral todas as coisas visíveis, pelo menos as põem infinitamente abaixo das invisíveis. Chegam mesmo a dizer que nos sacramentos e nas outras funções do culto não existiria matéria sem o espírito. Nos dias de jejum acreditam que seja quase nada a abstinência das carnes e da ceia, que se bem que a maioria faça consistir nesses dois pontos toda a obrigação do preceito. Os devotos vos dizem que é preciso jejuar com o espírito, dominar as próprias paixões, suprimir a cólera e o orgulho, a fim de gozar dos bens do céu. O mesmo acontece em relação à missa. Se bem que não desprezemos, dizem ele,
tudo que é visível nesse sacrifício. Todavia, os sinais seriam menos inúteis que as cerimônias quando são perniciosas, se não fosse o socorro de espírito. Representando esse mistério, a paixão do Salvador, faz-se mister que representem também os fiéis, dominando, extinguindo e sepultando as suas paixões, a fim de ressurgirem numa nova vida e se unirem a Cristo e aos seus membros. Os devotos costumam assistir à Santa Missa com referida disposição. Mas o mesmo não acontece com a maior parte dos homens, que não reconhecendo nesse sacrifício senão a obrigação de comparecer, contenham-se a olhar, ouvir, prestar atenção ao carro e às cerimônias. Mas não é só o que diz os anjos não é só o que diz o que diz respeito às coisas que acabo de você referir a título de exemplo, que os anjos mortais rompem toda a relação com os corpos e com a matéria para se levarem aos bens eternos, invisíveis e espirituais. Fazem o mesmo com tudo o que acontece no curso da vida. Vós mesmos não podereis negar, quando vou-lo tiver brevemente demonstrado, que a infinita recompensa desejada que buscam com tanta ansiedade não é senão uma espécie de furor. Confirmo o meu sentimento com o oráculo do divino Platão, o furor dos amantes, diz o entusiasta filósofo de todos os mais felizes. Com efeito, um amante apaixonado não vive mais em si mesmo, mas na pessoa em que se apoderou do seu coração, e quanto mais sai de si mesmo para difundir-se no objeto do seu amor, tanto mais sente redobrar-se o seu prazer. Não teremos igualmente razão de qualificar com o nome do furor o próprio estado de uma alma devota que arde de desejo para alcançar a perfeição evangélica e que não procura senão sair do seu corpo pelo desprezo dos sentidos? Trazei à nossa memória os modos de dizer frequentemente usados: está fora de si, voltou a si, caiu em si. Além disso, segundo a ideia de Platão pelo grau de amor, é preciso medir a grandeza do furor e da felicidade. Qual será, pois, a vida dos beatos no paraíso, vida pela qual suspiram as almas devotas com tanto transporte? Como, naquele estado de gozo perfeito e sempre novo, a alma vitoriosa e triunfante absorverá o corpo. Resulta que esse absoluto domínio, bem longe de causar o menor sofrimento, torna-se natural, e o espírito se achará como no seu reino e gozará o fruto dos esforços feitos para reduzir o corpo como a perfeita escravidão. Além disso, a alma verá de maneira incompreensível como se absorta naquela suprema inteligência, porque é infinitamente superada. É assim que o homem ficará fora de si e não será feliz, quando, se não achando nada mais em si mesmo, receber uma inexprimível felicidade daquele supremo bem que tudo atrai a si. Mas como a felicidade só pode ser destruída pela união da alma e do corpo, sendo a vida dos santos e na terra uma contínua meditação e uma sombra das alegrias inefáveis do paraíso, resulta que principiam a gozar antecipadamente neste mundo a recompensa que lhes é prometida. É bem verdade que, em confronto com a felicidade eterna, não passa de uma gota e uma sombra que experimentam os devotos nessa terra. Não obstante, essa gota, essa sombra incomparável, essa mente superior a todos os prazeres do sentido, mesmo que se pudessem gozar todos ao mesmo tempo, porque todas as coisas espirituais superam infinitamente as materiais e os bens invisíveis ultrapassam de muitos visíveis. É, aliás, o que promete o coração de um homem que não sentiu ainda o que Deus preparou para os que o amam. É esse gênero de loucura que, bem longe de se perder, quando se passa da terra ao céu, alcança ao contrário seu último grau de perfeição. Nós terminamos aqui. Para vos falar novamente daqueles aos quais Deus, por um favor todo especial, concede a graça de gozar antecipadamente delícias da beatitude, dir-vos-ei que eles são em número muito reduzido, e que além disso estão sujeitos a certos sintomas que muito assemelham-os ao da loucura. Suas palavras são desconexas, fora do uso humano, mais claramente não sabem o que dizem, sua fisionomia transforma-se a cada momento, e ora estão alegres, ora melancólicos. Choram, riem, suspiram, numa palavra estão inteiramente fora de si. Acontece que voltam seus sentidos, protestam que positivamente não sabem de onde vem, nem se existe somente na alma ou também no corpo, nem se estarão acordados ou dormindo. E de tudo, depois que viram, ouviram, disseram ou não se recordam, ou fazem uma ideia tão confusa que se tivessem sonhado. Só sabem de uma coisa, se acham felicíssimo no seu delírio, e eis porque sofrem a convalescença do cérebro e tudo sacrificariam de bom grado para serem perpetuamente loucos nessas condições. No entanto, toda essa felicidade não passa de um eterno banquete, mas parece que, sem refletir no que sou, vou ultrapassando há bastante tempo todos os limites. Por consequente, se tagalarei demais,
e com demasiada ousadia, lembrai-vos de que sou mulher, e sou a loucura. Ao mesmo tempo, porém, não vos esqueçais desse antigo provérbio dos gregos. Muitas vezes também o homem louco fala judiciosamente, a não ser que pretendais que nesse provérbio não estejam incluídas as mulheres, pois eu disse homem e não mulher. Esperais um epílogo do que vos disse até agora? Eu estou lendo isso em vossas fisionomias, mas sois verdadeiramente tolos, se imaginais que eu tenha podido reter na memória toda essa mistura de palavras que vos impingi. Em lugar de um epílogo, quero oferecer-vos duas sentenças. A primeira, antiquíssima, é esta: eu jamais desejaria beber com um homem que se lembrasse de tudo. E a segunda, nova, é a seguinte: odeio o ouvinte de memória fiel demais. É por isso, sede saudáveis, senti o sabor da alegria, viverei, bebeis ilustres, iniciados nos mistérios da loucura. Fim.